Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de risotos. Essa é uma das aulas mais famosas da Sal Agosto. A gente já atendeu mais de 6.000 alunos presenciais nas aulas de risoto aqui na Serra Gaúcha e agora a gente pode estar dentro da sua casa te levando toda essa cultura italiana. Então essa era uma aula muito rica, assim como em todas as aulas aqui da Sal Agosto. A gente não procura passar somente receitas, a gente passa receita, mas também a gente passa história, cultura, técnica, porque nós acreditamos realmente que é uma função da escola te passar ferramentas, te passar cultura e uma base para que você sinta-se seguro de criar a receita como quiser, de inventar a sua própria receita, só que para isso a gente precisa entender de onde ela vem. E também a gente precisa entender o que está acontecendo física e quimicamente nesse alimento, certo? Então essa é uma aula que, se você estudar bastante, repetir o risoto, fizer as outras aulas com os outros sabores, eu tenho certeza que você vai conseguir facilmente criar qualquer tipo de risoto. Para facilitar a sua vida, a gente preparou um material em PDF de apoio que tem as receitas que a gente vai fazer hoje e mais 2 itens bem interessantes. Um é a receita do caldo. É super importante fazer um caldo de qualidade para você ter um risoto legal. O caldo a gente costuma dizer que é a alma do risoto, ele está por trás de todo o prato. Então você vai fugir de caldo industrializado, vai melhorar a sua saúde, vai ter uma cozinha mais prática e um risoto muito mais saboroso. Essa foi uma metodologia que eu criei alguns anos atrás, quando eu fui solicitado por uma jornalista para fazer uma matéria sobre risotos, e a gente decidiu então relacionar em 10 passos como que a gente obtém o melhor risoto, o mais aproximado da Itália possível, e eu tenho certeza que você vai adorar isso. Então eu vou começar a aula explicando os 10 passos, depois a gente vai para o caldo e aí a gente entra nas nossas receitas. O passo número 1 é o arroz. Então aqui a gente tem a nossa essência, o nosso protagonista, e aí vale bastante história dele. O arroz, como consumido no mundo hoje, provém da Ásia. A Ásia, que foi exímia e ainda é especialista em cultivar esse produto. A gente tem praticamente todo o país da Ásia um tipo de arroz característico do país, além das diversas variações que a gente encontra de textura, de grão, de aroma, inclusive. A gente costuma dizer, por exemplo, que o arroz jasmine tailandês é um arroz aromático, né? O arroz basmati indiano com toda a sua característica, o koshihikari japonês específico para o sushi. Então a gente tem até movimentos de Kung Fu que nasceram na plantação de arroz, naquelas plantações alagadas onde se costuma fazer então o cultivo desse produto. Então realmente os asiáticos dominam essa arte. Na Ásia a gente vê desde farinha de arroz, massa de arroz, bebida de arroz, né, o saquê, fermentado, vinagre e tudo mais proveniente desse cereal tão famoso. Quando ele chega na Europa, obviamente ele vai se adaptando e cada povo vai entendendo o que espera desse produto, e os italianos acabam então desenvolvendo técnicas de cocção com um tipo de grão específico que em algum momento da história acaba ficando conhecido como risoto, uma técnica de preparo para o arroz. Se a gente for pensar, ainda hoje é uma técnica de preparo para o arroz, porém hoje em dia já virou um prato. Eu não preciso mais chegar num restaurante e pedir, eu quero um arroz feito à moda de risoto. Não, porque se eu peço risoto, ele já vem aquele prato como a gente determina que ele seja tradicionalmente falando na cultura italiana. Mas se a gente pegar livros e história italiana de 1790, né, ou mesmo 1850, a gente vai ver alguns livros escritos riso alla risotto. Então, arroz feito à moda de risoto. Isso com o tempo vai mudando e vai chegando então no prato como a gente conhece hoje. A origem da palavra risoto, ela se deriva do grão. Agora eu vou mostrar o grão para você certinho e você vai ver que ele é um grão mais curto. Ele não é um grão longo, tipo o agulhinha brasileiro. Então ele seria um risotto, um arroz curto. É daí que vem o nome principal desse preparo. Então esse protagonista, no Brasil, por exemplo, a gente encontra espécies mais tradicionais de se encontrar no mercado, como arbóreo e carnaroli, por exemplo. Na Itália, são dezenas de variações. Aqui no Brasil também, depende da cidade que você está, você encontra aquarelo, vialone nano, né, roma, baldo, são todas subespécies de arroz
curto, específico para risoto. Mas vamos entender o que eu quero desse prato, o que eu quero desse arroz. Tudo que a gente fizer, toda essa aula inteira vai ser com um único propósito. Eu obter um arroz cremoso a partir da retirada do amido do grão, não necessariamente do acréscimo de gorduras. Então, desde a escolha da panela, de como eu cozinho, a escolha do arroz, tudo isso vai ser para a gente obter esse arroz cremoso. Tá? Não é simples assim chegar e jogar um creme de leite, por exemplo, no final do arroz. Vale aqui outro parênteses muito interessante, que é o respeito à nossa cultura e o respeito à nossa história. Quando eu digo nossa, eu estou no Brasil, estou falando da nossa cultura brasileira. Quando os imigrantes italianos chegam aqui, no começo do último século, ou um pouco antes, eles acabam se deparando com o arroz que a gente tinha aqui. Não existiam essas espécies que eles estavam acostumados a utilizar na Itália. Então eles fazem esse processo como a gente vai fazer e aí eles percebem que o resultado não era o mesmo. Muita gente diz, porque tem menos amido. Não caiam nesse conto, tá? Se a gente for analisar a composição do arroz, independente das espécies, a quantidade de amido por quilo é muito similar de um de outro. O que varia muito é como esse arroz solta esse amido. Então a gente tem arroz mais delicado e arroz mais resistente. Um dos arroz mais delicados que a gente tem é o koshihikari japonês. Tanto que a gente lava bem, tira aquele pó, aquele talco, cozinha de uma forma correta com pouca água e mesmo assim a gente obtém propositalmente um arroz mais grudadinho. Agora, se a gente pegar um arroz agulhinha brasileiro, por exemplo, é só a gente trabalhar bem que a gente consegue ele bem soltinho, ou seja, ele tem uma resistência maior a liberar o amido. O arroz italiano ficaria no meio termo, onde ele libera, se eu quiser, mas se eu quiser segurar um pouco essa saída, eu consigo também. Então, todo o processo para se fazer um risoto vai ser em como eu extraio o amido do meu arroz. Então, aqui a gente está falando do passo 1. Na prática, o que significa para você em casa? Você vai escolher no mercado o arroz que diz para risoto, ou arroz típico para culinária italiana. Provavelmente você vai ter de cara duas espécies, Carnaroli ou arbóreo. Se você está começando no mundo do risoto, eu aconselho para o lado do Carnaroli. O Carnaroli vai te dar um ponto ideal ao dente e ele se mantém um pouco mais nesse ponto antes de passar. O arbóreo chega num ponto mais ao dente ainda, super interessante, só que em pouco tempo ele pode passar desse ponto. Então eu aconselho você treinar um pouco antes de seguir para o arbóreo ou mesmo para outras espécies mais específicas italianas. Como tudo na vida, né? É prática, então faça, repita, treine. O bom é que treinar na cozinha a gente pode comer tudo, né? Ou nem sempre, mas geralmente a gente come se ficou mais ou menos. Então, o item número 2, ele é fundamental porque é ele que vai transmitir o calor do fogão para o nosso alimento. Então, é a panela, onde cozinhar e com o que mexer. Isso é bem interessante você prestar uma atenção, porque aqui, uma panela ideal para cozinhar um risoto é uma panela de fundo grosso. O que significa fundo grosso? Literalmente uma panela grossa, não pode ser aquelas casquinhas de ovo que a gente vê por aí no mercado. Então, essa aqui que eu estou utilizando é uma fundo triplo, que é um sanduíche aí de inox e alumínio. Então ela transmite o calor ao invés de ser pontual, de acordo com a chama, ela aquece todo o fundo e esse fundo transmite de uma forma homogênea. E aí a gente consegue uma cocção perfeita do arroz. Se eu tiver uma panela muito fina, pode acontecer até mesmo do grão grudar no fundo e eu ter alguma coisa queimada no meu produto. Então tem que cuidar disso. Que outras panelas, caso eu não tenha fundo triplo? Uma panela de ferro fundido, até mesmo uma panela de barro, uma panela de alumínio fundido, sendo grosso, não tem mistério. A gente vai ter a cocção perfeita para o nosso arroz. E com o que mexer? Utensílios, entre aspas, macios, né? Obviamente não são tão macios, mas não são de metal. Isso é bem importante. Não pode ser de metal porque o metal agride muito o grão, ele acaba batendo, principalmente quando bate na lateral, e ele pode quebrar o grão do arroz. E eu não quero um risoto com grãos moídos ou quebrados. Então, eu pego, por exemplo, isso aqui é nylon, eu posso ter silicone, madeira, bambu, plástico, qualquer item então que não seja metal para você mexer o arroz. Porque a gente vai ver que é necessário que eu mexa bastante o meu arroz para risoto, para que ele fique no ponto que eu quero. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pular para o item 6, porque como eu disse, o caldo é a alma do risoto. Então eu explico certinho o caldo para você e quando a gente estiver executando a receita, já estamos com esse item aí resolvido, certo? Então vamos partir de uma culinária profissional.
que significa a palavra, por exemplo, mirepoix? Você não precisa lembrar essa palavra, mas é um mix de vegetais, mais precisamente 3 vegetais, que são a base dos aromáticos da gastronomia clássica. Então, eu tenho, por exemplo, cebola, cenoura e salsão. Esses seriam os 3 itens básicos para um mirepoix. Tá, Gabi, mas o que é isso exatamente? O mirepoix pode nascer de diversas maneiras. Eu posso descascar todos esses elementos, bater tudo junto e ter uma pasta de mirepoix, que eu vou usar para aromatizar um molho, que eu vou usar para aromatizar até mesmo um arroz, um refogado, bem tranquilo, é uma potência de sabor. Se eu estiver objetivando um caldo, então eu vou colocar isso aqui para cozinhar em água. Quando eu estou mirando em um caldo, é legal que eu aproveite o máximo do produto. Assim eu tiro sabor e cor da melhor maneira. Então, bem higienizado, obviamente, você vai utilizar cebola com casca, cenoura com casca e os talos do salsão, né, do aipo, sem, obviamente já está lavado, sem as folhas. As folhas não vão ser interessantes num caldo porque podem trazer um amargor muito específico. Tá, mas como é que eu executo isso? Isso tudo está no material de apoio ali para você, mas eu vou mostrar aqui. Eu vou cortar a cebola ao meio, para quê? Para expor um pouco mais todo o seu sabor, para expor um pouco do seu gosto. Eu vou simplesmente quebrar a cenoura aqui em pedaços maiores e esse talo de aipo também, vou só grosseiramente quebrá-lo aqui. A mistura clássica para o mirepoix, assim como você pode ver no material, é 50% do peso em cebola, 25% cenoura, 25% talo de salsão. Então, se você quiser 1 kg de mirepoix, por exemplo, você vai trabalhar 500 gramas de cebola, 250 de cenoura, 250 de talo de salsão. Quanto utilizar para fazer um caldo? Não existe regra aqui. Aí vai depender se você quer um caldo concentrado, para inclusive armazenar e congelar, ou se você quer um caldo diluído para já utilizar na hora. Pela culinária clássica, um caldo, uma água fervendo alguns elementos, extraindo o sabor desses elementos. Mas eu posso amplificar o sabor. Por exemplo, se eu vou fazer um caldo com carne, ao invés de colocar uma carne crua dentro da água e deixar ferver, que também é correto, eu posso tostar essa carne no forno. Então, se você pegar ossos, músculo bovino, tendões e tostar no forno, e aí colocar na água para ferver, você vai ter uma caramelização e um sabor incrível, muito maior. Isso você pode fazer com os vegetais também. Então, ao invés de simplesmente colocar a água aqui nessa panela e deixá-los ferver, eu vou dar uma dica para vocês terem um caldo um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais gostoso, mais aromático. Minha panela não tem absolutamente nada, não tem azeite, óleo, nada, porque um caldo ele tem que ter o mínimo possível de gordura e sal. Porque eu nunca sei exatamente para que eu vou usar meu caldo. Então, quanto mais neutro ele for, melhor para mim. E eu vou começar a colocar os elementos aqui, a cebola, a cenoura e os talos de aipo, para deixar dar uma tostadinha. Então, eles vão dar uma queimadinha, vão caramelizar alguns açúcares, vão fazer uma cor interessante. E depois eu acrescento a água. Se você olhar na receita, você vai ver um outro item lá escrito aromáticos. O que seriam aromáticos? Bom, é qualquer outra coisa que seja bacana de colocar num caldo que agregue cor e sabor. Só cuida para não exagerar, tá? Por exemplo, alho poró. Fantástico, é um baita aromático, dá um gosto assim muito gostoso no caldo, então eu vou deixar ali junto. Folha de louro seca, posso colocar também. Ah, Gabi, outras ervas frescas, só no finalzinho. Não vai deixar a erva fresca ferver muito ali dentro, porque ela vai amargar um pouco demais e pode até mesmo deixar esse caldo um pouco agressivo. Então a erva fresca é só por um momento, ela ferve e eu retiro. Mas aqui o louro seco pode entrar sem problema. Se você quisesse uma cebola roxa, ia ser legal. Eu já trabalhei com pessoas que colocavam pimentão no caldo, que colocavam abobrinha. Realidade é, não sendo nada que vá amargar ou estragar meu caldo, num restaurante, basicamente as cascas ou tudo que sobra, a gente acaba colocando num caldo. Outros aromáticos legais, por exemplo, umas bolinhas de pimenta. Não vai deixar picante e vai ficar uma delícia. Zimbro, cravo, um toquezinho de cravo, um toquezinho de canela, sem exagerar. Então aqui você vai ter o seu caldo, isso que vai ser o mais legal. Você vai criar o seu caldo e só você vai ter ele. Eu confesso, quando eu estou fazendo na minha casa, eu coloco um dentinho de alho
Eu acho que fica ótimo no caldo, ele amplia bastante o sabor. E aí, se você olhar o outro item que está na receita, diz lá aparas. Tá, mas aparas do quê? Aparas de algum animal que eu queira para preparar, ou mesmo que não seja um animal, para eu preparar um caldo específico. Então vamos lá. O caldo mãe seria o caldo de legumes. Eu posso fazer qualquer risoto com caldo de legumes. Um risoto caprese, um risoto de carne de panela, um risoto de peixe. Ele serve para todos. Quando você quer especificar um pouco mais esse caldo, você pode colocar junto com toda essa mesma base aparas de algum animal. Por exemplo, se você colocar a cabeça e espinha de peixe e deixar ferver ali por 1, 2 horas, você vai ter um caldo de peixe. Se você colocar músculo bovino, caldo de carne. Se você colocar sobrecoxa de frango, um caldo de frango. E por aí vai. Por exemplo, um risoto de siri. Eu posso fazer um caldo com as cascas, com as patas do siri. E aí eu vou ter um caldo muito específico. Então, quanto mais específico for meu caldo em relação ao meu risoto, maior sabor eu vou ter lá. Mas se você não quiser ter todo esse trabalho, uso de legumes e tá beleza. Dica prática para você fazer em casa. Faz um de legumes bem concentradinho e congela ele. Quando você for utilizar o caldo, se você quiser especificar esse caldo na hora, você pega o de legumes, dilui em água e coloca as aparas do bicho ali. Sei lá, um caldo de camarão. Legumes, água, casca e cabeça de camarão e deixa ferver por mais 1 hora. E aí você vai ter um caldo mais específico. Lembra, deixa eu mexer aqui. Ó, começou a dar uma tostadinha embaixo. Vou pôr aqui para você dar uma olhada. Olha que bonito que vai ficando. Ó. Lembra, você está fazendo um alimento extremamente artesanal, sustentável, porque se você não quiser usar a cebola inteira, a cenoura inteira, você pode usar as cascas da cebola, da cenoura que sobrou do seu preparo. E além disso, zero gordura, zero sódio, zero glutamato monossódico, conservante, aromatizante, corante, né? Então, ao invés de abrir, a partir de hoje, uma embalagem de caldo do armário, vocês vão no freezer e vão pegar um potinho de caldo caseiro com a sua cara e o mais saudável possível. Então, esse aqui é o passo número 6 do risoto, que eu já adiantei, mas ele é o passo 6 porque na ordem de se fazer o risoto, ele vai entrar ali em 6º lugar. Agora a gente vai para as receitas da aula, aplicando esses 10 passos, e eu aposto que você vai ser um craque nos risotos. Agora que eu tenho tudo bem tostado, a gente vai colocar água. A água não precisa estar quente, porque ela vai ferver aqui por no mínimo 1 hora. Se eu tiver já as aparas dos animais aqui, vai ferver por 2 horas. E aí você filtra esse caldo e ele está pronto para usar. Enquanto eu faço o mise en place das nossas receitas da aula, eu vou deixar esse caldo ferver e durante a aula você já vai ver ele prontinho. Perfeito, então vamos entrar agora nas receitas específicas dessa aula de risotos de inverno. Friozinho chegando, o que a gente procura colocar? No inverno, tradicionalmente, antigamente, antes da geladeira de supermercado, né? O inverno era a época de comer aquilo que a gente tinha secado, hidratado ou colocado em conserva nas estações anteriores, né? Então estava chegando o inverno, começava a fazer compotas, começava a secar a fruta e aí passava-se esse tempo de frio se alimentando daquilo, porque a maioria das plantas não ia estar germinando, né? Os animais, muitos estão parados, não estão em campo. Então a gente acaba fazendo um estoque para comer no inverno. Claro que a gente não precisa seguir isso à risca hoje em dia, mas na hora de criar esses risotos a gente pensa sempre em 2 coisas. O tema, obviamente, então ele tem que enquadrar no tema da aula, mas também técnicas diferentes, para em um a gente aplicar algumas técnicas e em outro aplicar outras. E aí com isso você junta tudo, junta os 10 passos e sai criando seus risotos sem mistério nenhum. Te garanto isso, você vai ficar muito feliz com o resultado dessa aula. Uma coisa muito importante, retomar os passos que a gente começou falando no começo da aula, o 1 e o 2 e o 6, né? Nós pulamos para o 6 para falar do caldo, agora a gente volta lá no 3, em algum risoto a gente fala de uns, em outro de outro, então é legal a gente fazer essa mescla aí. Eu vou falar durante a segunda receita também quando colocar o ingrediente principal de um risoto. Então basicamente vou te ensinar como criar qualquer risoto que você queira, através dessa técnica de escolha de momento da onde entra o ingrediente.
Esse risoto aqui em específico, damasco com brie, eu acho fantástico porque o damasco ele tem um sabor muito peculiar, um sabor doce e ao mesmo tempo uma acidez interessante proveniente da fruta. E quando a gente consegue fazer isso com queimadinho de manteiga, agregando outros sabores, para mim fica incrível. Bom, como é que eu vou fazer esse risoto? Quando a gente for falar dessa técnica de quando colocar, a gente vai ver que os elementos que aguentam muita cocção podem entrar desde o início, né? Afinal, um risoto vai demorar em média 10, 12, 13 minutos de cocção para ficar pronto. Aqui eu tenho queijo damasco. O queijo, ele sempre vai no final no mantecato, então o queijo não tem muita escolha. E o damasco, ele resiste à cocção, afinal é uma fruta seca, dura, não tem problema, então ele vai entrar no início e vai ficar até o fim. Como é que eu amplio o sabor desse damasco? Veja só, eu vou pegar uma manteiguinha, eu não costumo começar com manteiga os risotos, porque já vai no final. Então a gente começa com a manteiguinha, deixa ela queimar, deixa ela virar manteiga amendoada, tá? Que é a manteiga escura. E nós vamos fritar esse damasco, para quê? Para a gente queimar um pouco dos açúcares dele, fazer uma caramelização e ampliar o sabor. Eu vou colocar aqui um toquezinho que fica incrível com o damasco, que é alecrim fresco. Então eu vou picar esse alecrim um pouquinho e vou colocar aqui junto com o damasco. Isso vai dar uma cara muito bacana para o nosso prato. Um pouquinho mais de gordura caso necessário para não queimar a manteiga. Uma leve tostadinha nos damascos e olha que coisa incrível que fica a caramelização que eu falei para você antes. O que eu vou fazer? Alguns damascos eu não quero que ele fique com cara de extremamente cozido. Então eu vou tirar pensando na decoração e pensando na textura final. Porém outros eu vou deixar aqui dentro da panela para ele soltando gosto no nosso risoto. Essa manteiguinha queimada, essa questão escura aqui vai ficar muito boa. Eu vou tirar a panela do fogo porque ela está quente, ela precisa estar quente para dar essa tostadinha no damasco. E eu vou colocar a cebola. Então aqui a gente entra no item número 3. O item 3 é a cebola, como você pode ver que está no material em anexo aí PDF. A cebola você pode colocar ou não no risoto. Como que eu sei quando colocar? Você que define. Linhas de estudos italianos defendem que, visto que tem cebola no caldo, não preciso colocar cebola no arroz. Outros dizem, não, pode ampliar um pouco esse gosto e pode colocar. Eu aconselho você fazer o que você preferir. Se você ama cebola, coloca cebola. Se você gosta de alho, é raríssimo o risoto com alho na Itália, mas você pode colocar alho também. Enfim, fato é, se você colocar cebola, como eu estou colocando aqui agora, essa cebola tem que desaparecer. Como é que ela desaparece? Estando muito pequena e fritando bem. E assim essa cebola vai desaparecer. Passo número 4 é o arroz. A gente vai fazer a tostatura do arroz. Então só para ficar o 3 bem certinho. Cebola você pode utilizar ou não, mas se for utilizar, pica bem fininha, frita muito bem e desaparece com essa cebola. Eu não posso sentir pedaço de cebola na hora de comer o risoto. O passo número 4 é a tostatura do arroz. E tostar não é queimar. A gente não tem o interesse de fazer a tostatura, por exemplo, que a gente fez do damasco, que a gente quis caramelizar açúcar. A tostatura do arroz, quando a gente está falando em risoto, é só essa refogada para ele dar uma seladinha no grão. Se você quiser saber mais de selar, tem as aulas de carne aí que a gente fala bastante dessa técnica que é muito importante na gastronomia, tá? Nesse momento a gente iria para o passo número 5, que é a bebida. Então eu posso colocar uma bebida ou não, posso colocar cerveja, posso colocar vinho branco. Como a gente vai usar vinho no outro, esse aqui eu optei por não utilizar. Mas eu teria que colocar a bebida agora se eu quisesse usar uma bebida. Então o passo 5 é a bebida, que eu não vou falar, vamos falar no próximo. O passo 6 é o próprio caldo, que a gente já comentou bastante. E o passo número 7 é a cocção do arroz. Como assim a cocção? O jeito correto de cozinhar um risoto. Lembra que a gente falou no começo da aula que tudo que a gente faz no risoto, a ideia é extrair o amido do arroz da maneira correta? Então, um dos grandes passos para fazer isso é colocar o caldo aos poucos e mexer sempre. Isso é fundamental no risoto. Se você deixar ele parado cozinhando, ele vai grudar embaixo, ele não vai soltar amido, ele pode até queimar. Se você encher de caldo e fazer uma sopa,
ele também não vai liberar o amido da maneira correta, um grão não vai bater no outro e não vai ser interessante. Então não tem como fugir. Quer fazer um risoto perfeito? Caldo aos poucos e mexe sempre. Já deixa o brie meio picado. A gente começa a perceber então que o risoto está se encaminhando para metade da cocção, porque ele começa a absorver mais caldo, começa a ficar mais branco e a gente já vai vendo um pouco de cremosidade aqui dentro da nossa panela. A gente sabe que ele já está do meio para o fim quando ele começar a absorver muito caldo. A gente coloca o caldo, ele absorve, coloca, ele absorve. Então a gente já sabe que ele está atendendo aí para a finaleira. Você reparou que até agora eu não coloquei sal. O sal é um dos itens que impede um pouco a saída do amido do grão. Então é legal você colocar sal só do meio para o fim, mas sempre lembrando que queijos têm sal. Então pode ser que se você deixar o sal muito no limite e colocar um queijo, passe. Então toma cuidado com o sal, põe só um pouquinho do meio para o fim e corrige lá depois do queijo. É melhor. Olha, eu acabei de colocar aquele caldo, ele já deu uma absorvida nele. Então eu vou lá e coloco um pouco mais. Quase no fim da cocção, nós vamos colocar um pouquinho de sal então. E a gente já vai começar a estudar o item número 8, que fala sobre o ponto. O ponto tem que pensar o seguinte: quem que é o protagonista aqui? O arroz. Então, num risoto, você tem que sentir o arroz. Essa ideia de cozinhar o arroz até ele desmanchar quase, não é muito correta num risoto tradicional. O melhor que você pode fazer num risoto clássico italiano é deixar o arroz al dente. Como que eu deixo al dente? Então ele tem a fase onde ele está cru, ele vai cozinhando de fora para dentro, né? E aí, ao momento que ele terminou, ele está al dente. Daí para frente eu posso passar mais caso eu queira. Como que eu sei que ele terminou de cozinhar? Eu preciso olhar justamente no interior dele. Então eu pego um grão, eu posso tanto morder esse grão, com o tempo você vai pegando na boca, você vai colocar na boca, já vai saber se está cozido ou não. Mas se você quiser garantir, treinar, você pega aqui o grão, corta no meio e olha o centro deste grão. O meu tem um levezinho ponto branco ainda, l'alma bianca, como diz o italiano. Enquanto ele tiver com pontinho branco, ele está cru. A partir do momento que ele perder esse pontinho, ele está já cozido e al dente. Então, provavelmente, esse caldo que eu vou colocar é o último. E quando ele secar, meu risoto já vai estar no ponto perfeito. Enquanto ele vai secando, a gente vai falando do item número 9. O que é o item 9? É o mantecato. Mantecato é a finalização do risoto, é a conclusão de todo o nosso trabalho através do acréscimo de gorduras. Quais são as principais gorduras que eu utilizo no mantecato? Azeite de oliva, manteiga e queijo. Como que eu escolho? Se a receita não diz ou eu estou criando, eu posso escolher o que eu quero finalizar no mantecato. Se você quiser um risoto mais potente, mais forte, vai para o lado do queijo forte com manteiga. Se você quiser um risoto mais leve, vai para o lado do queijo mais leve com azeite de oliva. Ou você pode finalizar só com oliva, caso não queira lácteos. Pode finalizar só com queijo cremoso. Então aí você vai jogar dependendo do resultado. Normalmente aqui nós estamos falando de risotos de inverno, estamos falando de risoto potente, risoto poderoso. Então a gente vai pegar um queijo que é muito intenso de sabor, que é o brie, e manteiga. Então a gente foi para o lado dos fortes, né? Porque o damasco é forte, o alecrim é forte, o meu risoto é potente. Se eu só finalizar com azeitezinho de oliva, pode ser que fique bom, mas ele não vai ficar redondo e é interessante fazer isso. Então o mantecato é essa finalização com as gorduras e é muito importante fazê-lo corretamente. Bora lá fazer o mantecato então. Primeiro passo fundamental e nunca faça diferente do mantecato. Fogo absolutamente desligado. Mantecato tem que ser fora do fogo, porque senão o queijo pode ir lá para baixo, pode começar a grudar, a manteiga separar demais. Então, acabei a cocção, meu arroz tem que estar no ponto, por isso que é o passo 8, e aí a gente chega no passo 9, que é o mantecato. Beleza? Primeiro eu coloco queijos, no caso aqui a gente vai colocar o brie.
Quando eu tenho alguma coisa para retornar, que nem esses damascos, eu vou colocar quase todos, vou guardar alguns aqui para decorar. Também posso colocar aqui junto. E aí eu mexo bem o queijo, fosse ele parmesão, brie, provolone, para ele derreter. Eu preciso derreter esse queijo, assim ele já vai dando gosto e textura no meu prato. E o aroma é incrível, né? Quando derrete brie, é uma coisa fantástica. E fica esses pedacinhos brancos aqui da casquinha dele. Fizemos o queijo sumir quase todo. A gente vai pegar agora a manteiga e fazer o que a gente chama de acetinar, que é colocar a manteiga fria e mexer até ela dissolver. O risoto vai ficando brilhoso, vai ganhando sabor e textura. E, obviamente, um visual lindo. Mexe bem, raspa bem as bordinhas, incorpora bem todo o arroz que você encontrar. Esse é o momento agora de finalizar o sal. Tá no ponto, não mudaria nada. Você pode deixar o risoto parado na panela uns 2, 3 minutinhos, caso queira que ele dê uma secadinha. Se não, serve direto. E aí você vai falar, pô Gabi, faltou o passo 10. Passo 10 é mangiare. Você tem que comer o risoto imediatamente. Um risoto italiano bom fica bom na hora. Não existe isso de risoto italiano bom em buffet, por exemplo. O buffet vai ficar parado, o risoto vai secar. Pois no prato, se você ficar olhando em casa, em poucos minutos ele seca. Ele vira uma coisa dura. Dá para regenerar um risoto? Não é aconselhado, porque aí você vai perder textura, vai ter que colocar mais caldo, não fica bacana. Já faz a quantidade certa, já serve o pessoal e não deixa o risoto sobrar. Senão ele não vai ficar gostoso, né? Vai ficar muito sequinho. Vou pegar aqueles damascos que sobraram, vou colocar aqui no centro do prato. Vou pegar o raminho do alecrim, dar uma decorada. Simples, porém elegante, afinal a decoração do prato é muito importante. E tá aí. Olha que vasto risoto lindo, com uma cor de inverno maravilhosa. Dá fome, né? Só de ver esse bicho aqui já dá fome. Água na boca, porque esse risoto tá incrível. E a gente vai seguir pro próximo risoto de inverno. Esse aqui eu quis juntar várias coisas de inverno, por exemplo, castanhas, né? Como eu disse, frutas que ficaram secando durante outras estações para serem degustadas no inverno. Vinho tinto, que é algo mais pesado, né? E o parmesão, que também é um queijo pesado. Então ele é um risoto incrível. Primeira coisa que eu vou fazer, ao contrário de outros risotos, quando a gente usa, por exemplo, vinho branco ou cerveja, que é o passo número 5, né, que a gente coloca ali, bate, evapora bem o álcool vai embora, ou eu flambo se é uma bebida quente, mas eu tenho que me livrar do álcool, né, quando eu uso vinho branco ou cerveja. Ao contrário, o vinho tinto, eu não posso fazer isso, porque o vinho tinto eu não quero só me livrar do álcool. O vinho tinto eu quero me livrar do álcool, mas eu preciso reduzir ele. Se você fizer do jeito padrão de um risoto, tá? Tostar o arroz, colocar o vinho em seguida, o tinto, mesmo que você reduza ali, seu risoto vai ficar cinza e azedo, não vai ficar legal. Então esse aqui é um baita segredo de como fazer um risoto com vinho tinto lindo. O que nós vamos fazer? Pegar o vinho tinto, colocar na panela e deixar ele reduzir. Reduzir a quanto, Gabi? Até metade ou menos. A gente vai fazer um extrato de vinho tinto. E é isso que a gente vai colocar no risoto. Assim eu evaporo o álcool, evaporo a água, tudo dele e vai ficar ótimo. Enquanto isso, a gente pode falar um pouco das entradas do elemento principal no risoto, como eu comentei com você antes. Elemento, aguenta a cocção. Vamos dar uma olhada em tudo que a gente tem aqui nesse caso. Castanha. Pô, castanha aguenta, vai cozinhar 10 minutos, não tem problema. Então ela pode entrar no começo e ficar até o fim. Salvo se eu quiser guardar um pouco de castanha tostadinha para decorar o prato, que nem a gente fez com o damasco. Mas por questão de sabor, ela entra no início e fica até o fim. Parmesão, parmesão é queijo, vai só no fim. Fungo seco, né? Ele é totalmente duro, então ele entra no começo e fica até o fim. Erva fresca, entra só no fim. E os elementos que você quer, como eu disse antes, soltar sabor, mas não quer que ele cozinhe muito, frita no começo, tira, faz o risoto naquela panela e volta. Lembra que o risoto é um prato de uma panela só, é o ideal que seja. Todos os processos que você tiver que fazer para executar aquele risoto, tente fazendo tudo na mesma panela.
faz um, tira, faz outro, tira. Assim você vai guardando uma cor, um sabor e uma caramelização sem igual dentro daquela panela que você está utilizando. Ó, então o que acontece aqui? Nosso vinho está fervendo. Se eu for aqui em cima, eu sinto o álcool evaporando no primeiro momento. Depois eu paro de sentir álcool e aí ele vai estar perdendo só água. E eu vou guardar depois esse extrato. Então tá aqui, ó, a gente já começa até a ver o fundo da panela nesse caso. Obviamente, aroma de álcool não tem mais, a gente sente um vinho mais concentrado, sente mais o cheiro da fruta, de uma geleia de fruta. Aí tá bacana, eu vou tirar ele daqui então, ó. Para ele entrar na hora que for o momento correto, né? Que é no passo 5. Esse escurinho aqui da panela eu posso lavar com um pouquinho de caldo para não chegar a queimar, né? Muito. Então lavo aqui. Posso até colocar junto com o vinho. E aí eu vou seguir meu processo padrão. Mas estava pensando aqui, nós temos castanhas. A castanha é algo que eu posso ampliar o sabor, assim como eu fiz com o damasco. Vamos fazer isso com ela porque vai ficar muito gostoso. Vou colocar a manteiguinha junto com o azeite. Vamos colocar a castanha aqui para dar uma torradinha então. Sempre que você tiver castanha, nozes, né, essas sementes ou oleaginosas, é bacana dar uma fritada para queimar um pouco esse óleo delas e ampliar o sabor. A própria amêndoa laminada vira outro produto se você fizer essa tostadinha. Beleza? Tiramos. Posso, como eu disse, deixá-la do início ao fim. Eu só tenho que liberar um espaço aqui agora para poder tostar o arroz, né? E ir para o passo número 3 também da cebola. Azeite. Passo número 3, que é a cebola. Então, revisando o que eu falei antes, posso usar ou não. Se usar, fica bem e cozinha muito bem. Tostatura do arroz, passo número 4. A famosa refogada, para a gente obter grãos bem selados. Com o arroz tostado, como é que eu sei que o arroz está tostado? Encosta nele, ele tem que estar extremamente quente, mas você vai já estar visualizando que ele deu uma boa refogada aqui. Passo 5 seria o vinho. Como ele não tem mais álcool, eu não preciso me preocupar em tirar o álcool, eu só coloco ele nesse momento. E olha a cor fantástica que eu quis dizer da redução. Isso, se fosse o vinho puro, não ia ter essa cor. Absolutamente não. Vou colocar a parte aí da castanha para cozinhar desde o início. E vamos entrar com o caldo. O caldo é o item 6, que a gente já falou. E o item 7, como a gente comentou na primeira receita, é a cocção. Caldo aos poucos, mexe sempre. Começamos a chegar no meio da cocção, o arroz já cresceu, a gente já viu que ele começou a absorver bastante caldo. Nós já temos uma quantidade na panela maior. Aqui a gente consegue ver que tem esses gruminhos que são as castanhas, na verdade, né, que estão soltando um monte de sabor aqui junto. E o arroz então na cocção. Como ele já está do meio para o fim, é o momento que eu posso colocar um toquezinho de sal, mas sempre lembrando que o ideal é corrigir o sal depois no final, após colocar o queijo. Por enquanto, a gente já vê cremosidade, já começa a ver um líquido mais denso e a gente segue o processo. Olha que maravilha, é difícil, é um pouco mais difícil ver a questão da cor do arroz quando a gente está trabalhando com vinho tinto, então é importante você provar para saber exatamente o ponto. Tá no ponto que eu adoro, bem al dente. Eu só vou deixar dar mais uma secadinha para a gente fazer o mantecato. Isso é legal falar também, o ponto que você deixar na panela é o ponto que você vai ter no prato. Se aqui você for fazer o mantecato com ele mais líquido, ele vai ficar mais fluido no prato. Se você fizer o mantecato com ele mais seco, ele fica mais sequinho. Não tem certo ou errado nesse caso, tá? Os dois são aceitáveis, só não dá para ser muito seco. Aí não é legal o risoto, ele tem que ter uma cremosidade.
Beleza, vamos para o mantecato que eu desligo totalmente o fogo. Entro no primeiro momento com o queijo. E olha que legal, nesse caso aqui, ao invés de usar manteiga, a gente está utilizando queijo cremoso. Então, primeiro eu dissolvo bem o parmesão. E aí eu coloco o queijo cremoso. À medida que o queijo cremoso vai dissolvendo, a gente pode já colocar um pouco da castanha e eu vou guardar um pouquinho ainda para decorar o prato. Então, essa castanha vai aparecer mais com outra cor, com outra textura. Essa aqui vai estar mais crocante, porque aquela que ficou cozinhando junto estará mais mole. E olha que risoto incrível. Bem cor de inverno, né? Vamos empratar aqui então. Eu vou utilizar um prato raso. É bem tradicional se utilizar prato raso para servir risoto também. Não tem problema. Só é importante, ó, dar umas batidinhas nele. Vamos decorar com o restante das castanhas. Fingindo aí que é um queijinho ralado, essas castanhas, né? Prato bacana de inverno, bonito, texturizado, com uma cor muito interessante. Nossas obras de arte de inverno viram que não tem mistério. Se você seguir os passos, se você entender quando coloca o ingrediente, você vai criar qualquer risoto. E é isso que a gente quer que você faça. Abra a geladeira, abre o armário, crie o seu risoto, deixa ele bonitão e mostra para nós o que você está cozinhando. Marca a gente lá, @salagosto, @chefgabi, faz mais receita, provoca a sua criatividade, siga a gente nas redes sociais também e qualquer dúvida você tem nossos canais de comunicação. Obrigado de coração, até a próxima, um beijo.